E aí, pessoal, hoje é o dia 38, temos coisas importantíssimas para tratar aqui. Nós lemos aí Êxodo 25, 26, Salmos 38 e também lemos Lucas capítulo 2. Eu separei em Êxodo 25, do verso 2 ao verso 8, diz o seguinte: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Por que eu separei esses versículos? Porque aqui Deus dá aos hebreus uma ordenança para eles poderem doar, ofertar as coisas, e que ele, Deus, receberia de bom grado. Mas esse receber não seria diretamente a Deus. Eles não pegariam as pedras preciosas, a madeira de acácia, o tecido, e entregariam para Deus e Deus levaria embora. Não. Eles entregariam na mão dos líderes, no caso Moisés e todos os líderes que estavam ali. Para quê? Para a construção da tenda, do tabernáculo, de onde Deus iria habitar no meio deles. Por que eu estou chamando a sua atenção nesse texto? Porque muito de nós temos o nosso apego ao dinheiro. E eu sou uma pessoa assim, muito apegada ao dinheiro. E eu me esforço e exercito para quebrar isso em mim. E isso é o Evangelho fazendo efeito. O Evangelho não é em nós algo que automaticamente nos muda, nos transforma. Hoje eu sou alguém egoísta, ruim, mau, corrupto, desonesto, e amanhã eu acordo tudo bem. Ah, Jesus me salvou, agora eu estou tudo ótimo. Não funciona assim. É um processo. Só que o processo precisa de um ponto de partida. E o ponto de partida, através do conhecimento, é o coração do homem e da mulher. Então é necessário você entender que precisa mudar algo em você e a partir daí mudar hábitos, mudar costumes e colocar valores em algo, em coisas ou em Deus diferente das coisas. Né? Muitos de nós colocamos o valor nas coisas. Os nossos valores são invertidos às vezes à palavra de Deus, mas nós precisamos aprender a dar valor ao que a palavra de Deus dá valor. Aos hebreus naquele momento era necessário construir o templo. Então eles não entregaram simplesmente ouro ou prata, eles entregaram também quem podia madeira, quem podia linho, quem podia pedras preciosas e outras coisas mais para o tabernáculo. O nosso tempo de hoje é um tempo diferente. Às vezes nós não damos madeira, linho, ouro, prata, mas nós damos dinheiro, que são os nossos dízimos e as nossas ofertas. Por quê? Porque acreditamos que homens e mulheres que estão na liderança irão conduzir bem para a construção daquilo que hoje não é mais o templo, porque o templo somos nós, mas aquilo que será o local onde todos nós receberemos a palavra de Deus, onde todos nós louvaremos ao Senhor, e também a utilização desse dinheiro material para abençoar a vida do outro, para ajudar o outro. Nós temos vivido um processo na nossa igreja, um processo bem diferente, porque nós estamos com uma visão diferente. Temos ajudado quem é da igreja e fora da igreja, como também temos auxiliado, capacitado todos aqueles que são da nossa comunidade. E para isso, precisa de recurso financeiro. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, que quinta-feira passada eu preguei na igreja. O maior valor deste tempo não está no dinheiro, não está no ouro, não está na prata, está no seu tempo. Passe a doar o seu tempo e você vai ver que ele vale muito mais no tempo de hoje do que o seu dízimo e a sua oferta. E com isso não estou te isentando de cumprir um princípio que está no seu coração ou que deveria estar no seu e no meu coração. Eu não estou te isentando disso, mas simplesmente explicando que existem hoje necessidades muito maiores do que simplesmente o dinheiro monetário. Porque muitos de nós não temos às vezes condições de ficar ofertando
O dízimo é uma ordenança e também um princípio. Agora, a oferta não. A oferta vai do coração, é a generosidade de cada um. Mas o tempo hoje é o que mais se precisa dentro da igreja. E aí nós vamos ler também em Êxodo, capítulo 26, verso 33 e 34. Diz o seguinte: pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Nesse capítulo 26 é extenso, como também o capítulo 25, é extenso de detalhes que às vezes para o leitor despercebido e sem a orientação devida parece ser cansativo, mas existe uma riqueza muito grande nos detalhes que os hebreus deixaram para nós. Caso contrário, o povo não saberia no futuro como construir e reconstruir o tabernáculo. Eles não sabiam como construir o templo. Eles não saberiam como fazer as coisas. Eles não sabiam a origem dos povos. Por isso tem toda a genealogia, todos os detalhes, metragem, tudo que precisa ter está na Bíblia. Para quê? Para que as pessoas do futuro deles aqui pudessem construir, reconstruir, refazer, fazer de novo da forma que Deus determinou. Detalhe importante, essas pessoas saíram do Egito sem qualquer noção do que seria cultuar a Deus, muito diferente de Abraão, que passou por um processo até chegar, quando ele vai lá guerrear com os reis do norte, e ele vence, pega os despojos e entrega o dízimo e oferta junto com Melquisedeque, pela ordem de Melquisedeque. A gente escuta muito isso, hein? A gente vai estudar isso lá em Hebreus, quando estivermos lá. E aí, Melquisedeque já era um sacerdote que fazia sacrifícios ao Deus verdadeiro. Ali, Abraão aprende mais coisas sobre o Senhor. Queridos, aqui esse povo não sabe de nada. Eles estão num processo, então Deus precisa ser detalhista de como fazer aqui, de como fazer ali, de como fazer lá. O povo não sabe, o povo não entende. Então, se não fosse algo detalhado do que eles deveriam fazer, eles não saberiam como cultuar o Deus eu sou. Porque não era qualquer Deus. Eles não estavam indo para um Deus falso, mas o Deus verdadeiro. E o nosso Deus merece o melhor de nós, por completo. Aqui, no lugar santo do Santíssimo, é o véu, né? O véu, ele separava um lugar do outro. O Santíssimo Lugar era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, que também tem todos os detalhes dela, da construção dela. Como que Deus queria? Ninguém sabia. Então Deus deu as orientações. É importantíssimo entendermos que Deus nos dá diretrizes para serem cumpridas. Jesus nos deu processos, Jesus nos deu algumas ordenanças, Santa Ceia, ir por todo mundo pregar o Evangelho, batizar, são as ordenanças de Jesus. E existe um procedimento para isso. Se não tivesse escrito nos Evangelhos, como saberíamos como fazer? Entendem? Como é necessário lermos e entendermos o que estamos lendo? Então, fica aí para nós o sentido e o objetivo de tudo isso, tá bom? Dessas leituras, às vezes, cansativas, mas necessárias. O salmista vai dizer para nós: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. É fundamental, querido, nós temos visto, nos tempos de hoje, pessoas que têm sido enganadas por uma graça falsa e barata, que não é a graça de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo foi o sacrifício dele na cruz. Morte de cruz, e a ressurreição dele ao terceiro dia. Essa é a graça. Para que eu e você pudéssemos confessar os nossos pecados e sermos arrependidos. Para não ter a necessidade de estarmos matando os animais inocentes por nossa culpa. Não é para simplesmente eu continuar numa vida de pecado e achar que dessa forma Deus está me perdoando, porque Jesus morreu. Afinal de contas, Jesus morreu pelos meus pecados. Sim, Jesus morreu pelos meus pecados, mas ele morreu pelos pecados que eu confesso, não pelos pecados que eu insisto em pecar. Todo pecado que eu não confesso pecado, Jesus não morreu por ele. Por quê? Porque eu não confessei, eu não reconheci Jesus como soberano na minha vida.
O sangue de Jesus, ele cobre multidões de pecados, de pessoas arrependidas. Então não se ilude, não se engane, não se entregue a um evangelho barato de que vai aceitar você do jeito que é. O salmista nos mostra que não. Ele confessa o seu pecado, porque isso está adoecendo ele. Nós vamos ver agora em vários capítulos para frente, Davi está passando por um processo em que a alma dele está consumindo por causa do pecado dele. E aí ele chega a confessar os seus pecados. Para quê? Para ter de novo de Deus o refrigério, o conforto, o poder dormir bem e ter a salvação em Deus. Tá bom? E aí, por último, nós lemos aí Lucas capítulo 2. Eu separei vários versículos, 25 a 27 e 34 a 38. Eu quero falar aqui de duas pessoas importantíssimas, que tem passagem rápida no capítulo 2, mas que sou eu e você no dia a dia. Essa que é a verdade. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar uma queda e um sofrimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. E aí fala também sobre a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecia viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jesus. Por que eu chamei a atenção isso daqui? Porque no mesmo período aqui que eles aguardavam a promessa do filho de Davi, do Messias, do ungido de Deus, nós também aguardamos hoje a volta de Jesus. E há no meio de nós pessoas que Deus já tem mostrado coisas, já há no meio de nós pessoas que já têm profetizado coisas, já tem no meio de nós pessoas que creem que a volta de Jesus está eminente e é próxima. Deus tem mostrado para essa nossa geração que o princípio das dores, nós já estamos nele, as coisas já estão acontecendo. E que muitos de nós verão Jesus voltar e passarão por esse processo de destruição dos ímpios e de todo o inferno junto com Jesus. Aqui, Simeão e Ana eram pessoas firmes, idosos que permaneceram até o final. Ana não saía da igreja, ela perdeu o seu esposo e dedicou a sua vida a Deus, a Jeová. Quantos de nós hoje precisamos ser como esses dois? Pessoas que vão persistir até o último suspiro, mas creem que verão Jesus voltar, creem que verão a volta triunfante de Jesus Cristo, creem que verão o Cordeiro e o Leão de Apocalipse, com os olhos, esses olhos que Deus nos deu, nós mesmos veremos. Então, queridos, atente-se a isso. Deus tem levantado homens e mulheres como Simeão e como Ana para viverem e dedicarem a sua vida a Ele. Então creia nisso. Amanhã é o dia 39.